E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, quero falar um pouco sobre este assunto, porque a gente vê todo mundo, muitas pessoas abrirem canal, para falar das Sagradas Escrituras, para ensinar as Sagradas Escrituras. O que tem hoje, mais tem hoje é professor, professor acadêmico, pessoas que se apresentam nesse nível e diz: olha o que não te contaram sobre a Bíblia, olha o que você não conhece sobre a Bíblia. Ou seja, na realidade virou um grande comércio, banalizaram boa parte da sociedade, banalizaram as Sagradas Escrituras, tiraram ela do seu contexto, tiraram ela da igreja, Então viraram as costas para a igreja, não querem ter responsabilidade com a evangelização e se dispõe a ensinar sobre as Sagradas Escrituras. Então é esse o tema desse vídeo, Só a igreja pode interpretar, de modo certo, ensinar de modo certo a Bíblia. Só a igreja pode fazer isso, ensinar de modo certo a Bíblia, sem erro. Então fica aí até o final desse vídeo para você entender. Só a igreja pode e tem essa autoridade de Jesus Cristo para fazer essa interpretação correta das Sagradas Escrituras. Isso é fato, e ponto final. Basta ver que o fruto, que a igreja produziu com isso, os santos que a igreja deu para o mundo, Basta ver isso aí, o ensinamento correto da igreja. O que acontece hoje é que ninguém quer ser santo, Hoje ninguém quer ser santo. Aí diz que é a igreja que está errado, diz que é a Bíblia que está errada. Como eu vinha falando, existe uma camada aí da sociedade, uma camada muito grande, barulhenta. Não é muito grande não, mas é bem barulhenta, que é o ateísmo militante. Todos são professores, todos são especialistas, eles são especialistas, Estão acima da igreja, acima da palavra de Deus. Eles dizem: não, isso aqui é falso, Isso aqui é coisa humana, sem levar em consideração a própria Escritura, que está avisando que não é dessa forma que se usa, não é dessa forma que se utiliza as Sagradas Escrituras. E esses professores, esses acadêmicos, que se julgam especialistas, mais do que 2000 anos de igreja, eles dão um refuto tudo isso aí. Tudo é falácia, falácia desses caras, porque na verdade o que ele quer é ganhar o dinheiro deles. Na verdade ele quer ter visualização, Na verdade eles querem viver disso. E não leva em consideração, não leva em conta que é somente na igreja que a Bíblia tem a devida interpretação. Ele não leva em conta isso, esquece isso. Isso também, meus irmãos, não deixa de ser fruto do protestantismo. Depois que Lutero abriu a porta do mundo para o relativismo, para essa visão das Sagradas Escrituras, onde qualquer pessoa pode ler e interpretar, tirar sua conclusão. Depois que ele fez isso, o mundo não foi mais o mesmo, E quando a gente conversa aqui, tem alguém fundando, uma seita, a partir de uma interpretação errada. O protestantismo, nasceu a partir de uma interpretação errada. Várias heresias, perniciosas surgiram a partir de uma interpretação errada das Sagradas Escrituras.
Então, se você quer saber sobre as Sagradas Escrituras, se você quer aprender sobre a Bíblia, você deve procurar a Igreja Católica, que é a legítima, né, intérprete das Sagradas Escrituras. Simples assim. Se você quer aprender corretamente sobre as Sagradas Escrituras, você deve procurar a Igreja Católica. Se você procurar, se você se alimentar desses professores, né, de baixo nível, tem uns que são de baixo nível, basta ver os debates que eles promovem, o palavreado que eles usam. Então são pessoas baixas. Por que é que elas não conseguem interpretar corretamente as Sagradas Escrituras e jamais vão conseguir se não se converterem? Porque existe coisas que devem ser feitas, né, para uma devida interpretação das Sagradas Escrituras. Muitas vezes eles cometem erro grosseiro, não levando em conta o contexto, né, histórico. Eles não levam em conta. Eles simplesmente blasfemam contra aquilo que não conhecem. Então, a fim de quê? A fim de ganhar escritos, a fim de ganhar, né, visualização e viver das Sagradas Escrituras, viver da Palavra de Deus. Olha só que ironia, viver como um inimigo da Palavra de Deus. Mas hoje em dia, com essa facilidade, né, das redes sociais, você consegue ganhar, principalmente esses caras que tem esse certo estudo, tem essa certa habilidade e usa isso como malícia e usa isso para o mal e consegue viver com isso, consegue enganar muita gente. Que eu costumo dizer, quem segue essas pessoas, esses revoltados, também são pessoas revoltadas com a igreja. Então acaba enfileirando atrás desses mestres, acaba enfileirando atrás desses mestres. Então o sujeito está revoltado com a igreja, aí vai lá ver o vídeo desses ateus militantes para achar, né, entre aspas, que a igreja está errada, que esses sabidos, né, de hoje, do século 21, eles sim interpretam a Bíblia corretamente. São pessoas, alguns deles, né, de baixo nível, né? Diz que são intelectuais, diz que são estudados, mas pelo modo que eles falam, pelo modo que pelas palavras que eles usam nos seus debates, são pessoas da ralé, né? Infelizmente é isso que a gente tem que dizer, são professores de nível baixo. Não é o que ele estudou que vai importar, é o comportamento dele. Para mim o que vale é o comportamento dele. Tem ateus que quando fala da igreja tem um nível de conversa agradável, que até dá para você ouvir, né? Tem pessoas assim, tem intelectuais que ao falar da igreja eles têm um linguajar que não é árduo, né? Que não é tão ofensivo assim. Mas tem uns que são baixos, né? Eles promovem um debate e usam palavras, né, blasfemam contra aquilo que ele não conhece, contra aquilo que ele não aceita, de um modo muito baixo, ridículo, né? Ridículo. Então, pobre alma, né? E pobre daquele que segue essas pessoas, né? Que segue essas pessoas, porque na verdade esses sujeitos, eles estão querendo o quê? Eles estão querendo sobreviver, ganhar um dinheirinho com aquilo que ele faz. Aquilo que ele faz de melhor, que é blasfemar. Então eles querem ganhar com aquilo. Aí eles julgam, não, olha, os crentes enganam as pessoas, né? Os crentes não mostram, né, essa contradição nas Sagradas Escrituras, entende? Eles encontram essa contradição nas Sagradas Escrituras. Aí ele bate no peito e diz, olha, eu desafio o mundo a um debate, né, mostrando essas contradições bíblicas. E vai vivendo disso. E está fazendo o quê? E ele está fazendo o quê com as Sagradas Escrituras? Querendo viver, né? E vivendo, muitos estão vivendo das Sagradas Escrituras. Então, tiraram as Sagradas Escrituras da igreja para fazer, né, essa bagunça, né? Para fazer essa bagunça. E
se diz, né, como eu já disse, se diz como mestres, né? Eles se apresentam como mestres, né? Como pessoas acadêmicas. Só que eles se revelam pelo modo, né, de falar, pela intemperância, né? Pela resposta que ele dá diante de um crente, a malícia que eles usam. Eles se revelam que são pessoas, na verdade, coitadas, almas, né, tristes, que estão ali procurando, né, um lugarzinho para sobreviver, e achou nas Sagradas Escrituras esse meio, né? E uma coisa também que é bom a gente lembrar, se não todos, mas a maior parte desses que está aí na mídia, que são os mais famosos, né, ateus militantes, que usam a Bíblia de modo, né, errado, a maior parte deles vieram, consequentemente, né, do protestantismo, nasceram no meio, né, protestante. Então, tinham uma visão de Deus mágica, né? Procuraram um milagre com hora marcada, com a televisão filmando, e não acharam, aí se revoltaram e agora estão ensinando Bíblia. Veja, essas pessoas, né, esses mestres, estão agora ensinando Bíblia. Aí eu pergunto para você, isso está certo? Esses ateus, né, militantes, revoltados, estão certos? Eles estão ensinando Bíblia para quem? Se eles não querem se converter, como eu disse, né, há um critério, né, vários, né, critérios para poder se entender as Sagradas Escrituras. E a gente vê que eles não levam isso a sério. Eles não levam isso a sério. Eles só sabem, né, blasfemar, ofender os crentes, ofender a igreja, pegar a Bíblia e dizer isso aqui é falso, né? Isso aqui tá cheio de contradição, e com ela na mão, ganhando pão. Até rimou, né? Eles diziam a Bíblia é falsa, tá cheia de contradição, com ela na mão, ganhando o pão. E enganando um monte de trouxas, desculpa aí, né, o modo de falar, mas enganando um monte de bestas, né, que acha que vai ter um professor, né, no século XXI, que vai ter esses grupinhos de professor mais esperto, né, mais sabido do que a igreja, né? Vai ter esse grupinho de professores que são mais entendidos, né, do que a igreja. Olha só que ignorância, né? Eles julgam que vão ter esse grupo de pessoas mais inteligentes do que a igreja. Aí é onde eles caem, né, do cavalo. Como eu disse, né, essa turma, em sua maior parte, veio, né, do protestantismo. Veio aí, né, um mal do protestantismo, que é essa leitura, né, da Bíblia, por qualquer um ler a Bíblia e interpretar. Qualquer pessoa que lê a Bíblia pode fazer a sua interpretação, a ponto de fundarem as suas igrejas. Quando não vão bem nas suas igrejas, como algum desses pastores, né, desses ateus militantes hoje foram pastores, aí se encontraram na trincheira, né, do inimigo de Deus. Se encontraram, se juntaram aos inimigos de Deus para blasfemar. Tudo isso, meus irmãos, é para mostrar que as Sagradas Escrituras só pode ser ensinada corretamente, só pode ser interpretada corretamente na igreja. Porque a igreja leva em consideração o contexto, né, da época, de cada palavra. A igreja leva em consideração que o cristão, né, a pessoa, para entender as Sagradas Escrituras, tem que se converter, né? Tem que se converter. Tem passagem nas Escrituras que diz isso. Eles veem com os olhos, né, mas não conseguem compreender. Eles escutam com os ouvidos, mas não conseguem, né, entender. Eles não se convertem de coração e não mudam. Então não entendem as Sagradas Escrituras. Entende? Quer dizer que na própria Sagrada Escritura já está avisando que é preciso um coração
quer se converter. Agora eu digo, um ateu de uma falácia baixa, de um argumento baixo, né, que usa um linguajar baixo, esses professores acadêmicos que usam um linguajar baixo, vai querer se converter? São pessoas que vivem mergulhadas no mundo, né, do erro, no mundo do pecado. Eles vão querer se converter? Então, se eles não querem se converter, aí eu pergunto para você, como é que ele vai entender as Sagradas Escrituras? Como é que uma pessoa dessa vai entender as Sagradas Escrituras? Ele não quer se converter. Então jamais ele vai compreender as Sagradas Escrituras. E vai fazer o quê? Vão passar a vida blasfemando. Simples assim, né? Eles vão passar a vida blasfemando contra aquilo que ele não conhece, porque eles não querem se converter. Não leva em conta, né, o contexto da época. Pega um texto lá do Antigo Testamento, diz, olha, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, sem levar em consideração o contexto da época. Imagina há 2.000 anos atrás, imagina 3.000 anos atrás, como era a mentalidade daquele povo. Então esses ateus, né, militantes, eles não estão levando em consideração isso. Eles só querem chegar e blasfemar. Eles não estão levando em consideração isso. E o interessante é que ele encontra, né? O interessante é que eles encontram pessoas que o aplaudem. É isso mesmo, professor, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A Bíblia está cheia de contradição. Aí eu digo, pobre dessas criaturas, né? Pobre dessas criaturas que enganam, e pobre também dessas criaturas que se deixam enganar por essas pessoas. Por que se deixa se enganar? Eu desafio aqui a esses camaradas. Por que se deixam enganar? Porque eles não querem se converter. Eu desafio eles aqui a vir aqui nos comentários e falar se não é verdade, né? Eles fazem isso por quê? Porque eles não querem se converter. Esses sujeitos, eles não querem se converter, eles não querem compromisso com o Evangelho. Então, eles preferem atacar. Nenhum desses professores que se diz acadêmico, que está ensinando a Bíblia aí, quer se converter. Lança aí esse desafio, né? Nenhum deles quer se converter. Essa aqui é a verdade. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis comentar nesse vídeo. Com relação a isso, né? Com relação, né, às Sagradas Escrituras. Só pode ser entendido de modo correto na igreja. Entende? As Sagradas Escrituras só pode ser entendido de modo correto na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O resto é resto. Entendeu? O resto é resto. Não se pode ter o ensinamento correto da Bíblia fora da igreja. Não se pode. Simplesmente não se pode. Todos esses que vão tentar fazer isso, ensinar a Bíblia fora da igreja, vai ensinar de modo, né, errado. Né? Ensinamento de modo certo das Sagradas Escrituras só na igreja, que tem, né, a sua autoridade de interpretar corretamente, né, as Sagradas Escrituras. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. O resto é resto. Quer aprender sobre a Bíblia? Se converta. Quer aprender sobre a Bíblia? Aprenda com quem tem, né, autoridade de fazer a devida interpretação. Se você não é inscrito ainda no canal, né, peço a você que se inscreva, deixe aí o seu comentário, compartilhe aí com os seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.